Você está sendo enganado, acorda! Em 2026, você não está louco. Sua mente está sob ataque contínuo. Notificações, expectativas, crises fabricadas, comparação 24 horas por dia. E no meio disso tudo, alguém te vendeu a ilusão de que falar mais, postar mais, consertar mais vai te trazer paz. Mas há um texto com 2000 anos, banido por reis, escondido por monges, ignorado por religiões, que diz exatamente o oposto. É no silêncio que o reino se revela. Não na oração, não no post, não na terapia de 50 minutos. No silêncio. Este é o Evangelho de Tomé, e neste vídeo você vai descobrir como essa sabedoria proibida pode restaurar sua sanidade mental, não com técnicas, mas com uma mudança radical de percepção. Fique até o final, porque o que vem a seguir não é para todos. É só para quem está cansado de tapar rachaduras e quer reconstruir a casa inteira. O ruído que está destruindo sua sanidade. Em 2026, ninguém te avisou de uma coisa. O maior inimigo da sua sanidade mental não é o mundo externo, é a ilusão de que você precisa estar sempre fazendo algo para merecer existir. Você acorda e já pega o celular, revisa mensagens, e-mails, redes sociais. Seu cérebro entra em modo de escaneamento de ameaças. O que me criticaram? O que perdi? O que preciso corrigir? E antes mesmo de tomar um gole d'água, você já está defensivo, ansioso, fragmentado. Esse é o estado padrão do ser humano moderno, presença ausente. Mas há um texto com 2000 anos, escondido no deserto egípcio até 1945, que desmonta essa ilusão com uma clareza brutal. Quem busca não deve parar de buscar até encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado. Evangelho de Tomé, Login 2. Jesus não promete paz imediata. Ele promete perturbação necessária. Porque a verdade, quando vista de perto, desmancha a mentira em que você construiu sua vida. E a maior mentira? Que você precisa produzir, falar, explicar, corrigir para ser digno de amor, respeito ou paz. O Evangelho de Tomé não é um manual religioso, é um espelho espiritual. E ele te mostra, sem piedade, que você está usando o ruído como anestésico. Você não medita para se conectar, medita para acalmar a mente, ou seja, para controlar o que sente. Você não conversa para compartilhar, conversa para validar sua identidade. Você não posta para inspirar, posta para provar que está bem. E aí, quando o silêncio chega, mesmo que por 30 segundos, você sente um vazio tão pesado que corre para o celular como quem foge de um abismo. Mas esse vazio não é falta de algo. É presença pura, é o espaço onde seu eu verdadeiro habita, antes do pensamento, antes do medo, antes da máscara. O Evangelho de Tomé chama isso de o reino, e diz em Login 3, quem disser, onde está o reino? Saibam, o reino está dentro de vocês, e fora de vocês. Isso não é poesia, é instrução direta. Pare de procurar salvação no futuro. Pare de buscar paz em técnicas. Volte para o agora, em silêncio. Porque só no silêncio você percebe, você não está separado da vida. Você é a vida, observando a si mesma. Mas como viver isso em 2026? A resposta não está em mais conhecimento, está em menos intervenção. Solução 1. O silêncio ativo, 90 segundos, 3 vezes ao dia. Este não é um exercício de meditação, é um ato de coragem existencial. 3 vezes por dia. De manhã, ao meio-dia e à noite, pare por exatos 90 segundos. Não feche os olhos, não tente relaxar. Apenas observe tudo que surge, pensamentos, sons, sensações, emoções. Não rotule, não julgue, não interprete. Apenas diga internamente, isso está aqui. Por que 90 segundos? Porque é tempo suficiente para o cérebro sair do modo automático, mas curto o bastante para você não desistir. Em 3 dias, você notará. Sua reação a críticas diminui, sua pressa interna desacelera. Você começa a sentir um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é liberdade, e é nele que nasce a sanidade verdadeira. Mas há um obstáculo invisível.
você foi treinado a temer o silêncio. Desde criança ouviu: fala o que sente, não guarde nada para você. Se não se expressar, vai adoecer. Essas frases soam sábias, mas escondem uma armadilha. Elas confundem expressão com libertação. Falar não cura, só cura quando você fala a partir do centro, não do trauma, do medo ou da necessidade de aprovação. O Evangelho de Tomé é radical sobre isso. Muitos estão à porta, mas é o solitário que entrará no aposento nupcial. Lojão 75. Solitário aqui não significa sozinho, significa aquele que não depende do outro para validar sua existência. E só o solitário entra no aposento nupcial, símbolo da união entre o humano e o divino. Tradução prática. Sua sanidade mental depende de você parar de buscar fora o que só existe dentro. Mas como fazer isso sem cair no isolamento ou na repressão? Com discernimento. O Evangelho de Tomé não condena a fala, condena a fala mecânica, a fala que nasce do vazio não reconhecido. E aqui está a virada. O silêncio do Evangelho de Tomé não é ausência, é presença tão intensa que dissolve o falso eu. E no próximo segmento, você vai descobrir por que o Lojong 6 é o mais perigoso de todos e como ele pode curar traumas que anos de terapia não resolveram. Fique comigo. Muitos acham que autoconhecimento significa entender seus padrões, traumas, histórias. Mas o Evangelho de Tomé vai além. Ele propõe o desaparecimento do eu que precisa de histórias. Veja o Lojong 6. Não digam: amanhã fará bom tempo, ou hoje fará mau tempo. Vocês não sabem o dia em que está escondido. Jesus não está falando do clima, está dizendo: você não sabe quem é de verdade, porque vive no tempo psicológico. Você vive no passado, arrependimento, ou no futuro, ansiedade. Mas o reino, a sanidade, só existe agora. E o agora só é acessado no silêncio, porque no silêncio não há tempo. Só há ser. Isso é revolucionário em 2026, onde até a espiritualidade virou mais uma forma de otimização. Você vê vídeos sobre mindfulness para produtividade, respiração para foco, gratidão para atrair riqueza. Tudo instrumentalizado, nada sagrado. Mas o silêncio do Evangelho de Tomé não serve para nada. Ele é. E nesse ser, você se lembra. Solução 2. A pergunta única. Toda vez que sentir ansiedade, pergunte: o que está aqui, agora, além do pensamento? Não busque resposta. Sinta o corpo, sinta o espaço ao redor. Sinta a presença que observa o medo. Essa presença é você, e ela nunca esteve em perigo. Em poucas semanas, essa pergunta simples desativa a ilusão de que você é sua mente. E é aí que a sanidade retorna, não como ausência de dor, mas como capacidade de habitar a dor sem ser consumido por ela. Mas cuidado, o silêncio verdadeiro exige coragem, porque ele não te dá respostas, ele te transforma na pergunta. E no próximo bloco, eu vou te entregar a prática mais poderosa do Evangelho de Tomé, aquela que Jesus reservou só para os que estavam prontos para morrer para o falso eu. Não saia. O silêncio que cura. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe. Não adianta mais consertar os sintomas. É hora de voltar à fonte. E a fonte, segundo o Evangelho de Tomé, não é uma doutrina, um guru ou uma técnica. É o silêncio que observa sem julgar. Mas não se engane, esse silêncio não é passividade, é ação pura, aquela que nasce quando o ego para de interferir. Veja o que Jesus diz no Lojong 113. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Tradução para 2026. A paz que você procura já está aqui, mas você está tão ocupado buscando fora que não a reconhece. Você medita para alcançar clareza, mas a clareza já está presente. Você só a abafa com pensamentos sobre o que deveria estar sentindo. Você busca relacionamentos profundos, mas não consegue, porque está falando demais para esconder o medo de ser visto. Você quer propósito, mas o propósito não é algo a ser encontrado, é o que surge quando você para de fugir do agora. Solução 1. O diário do não-eu.
Todas as noites, escreva 3 frases começando com: hoje eu não fui. Exemplos reais. Hoje eu não fui a crítica que recebi no trabalho. Hoje eu não fui a ansiedade antes da reunião. Hoje eu não fui o ciúme que senti do sucesso alheio. Este exercício desfaz a identificação com o conteúdo mental. Em 7 dias, você começa a viver como testemunha, não como vítima. E é dessa testemunha que nasce a verdadeira sanidade, não a ausência de emoção, mas a liberdade de senti-la sem ser dominada por ela. Mas há um erro sutil que quase todos cometem. Acham que o silêncio significa ficar calado diante da injustiça. Não é isso. O Evangelho de Tomé não prega submissão, prega discernimento. Não deem o que é santo aos cães, nem lancem suas pérolas aos porcos. Lojam 93. Essa frase foi usada por séculos para excluir, mas seu sentido original é outro. Não desperdice sua essência com quem só quer te usar. Quantas vezes você se esvaziou tentando ajudar alguém que não quer mudança? Quantas vezes falou sua verdade só para ser ridicularizado? Quantas vezes deu seu silêncio sagrado a quem só queria te manipular? O silêncio do Evangelho de Tomé é seletivo. Ele não se oferece a todos, só a quem está disposto a morrer para a ilusão. Solução 2. A regra das 3 portas. Antes de falar, agir ou compartilhar algo importante, pergunte: isso nasce do meu centro ou do meu medo? Isso serve à verdade ou à minha necessidade de ser visto? Isso eleva ou alimenta o drama? Se não passarem pelo menos 2 portas, não fale. Isso não é repressão, é sabedoria energética. E com o tempo, você perceberá: menos palavras, mais impacto. Menos reações, mais autoridade interior. Mas aqui está o que quase ninguém entende. O silêncio do Evangelho de Tomé não é individual. Ele conecta você a algo maior. E no próximo segmento, você vai descobrir por que Jesus disse que o reino está dentro e fora de você. E como isso muda tudo sobre relacionamentos, propósito e até sua relação com a morte. Fique. O silêncio que reconhece a unidade. A maioria acha que espiritualidade é sobre se elevar acima do mundo. Mas o Evangelho de Tomé diz o oposto. Conhece-te a ti mesmo e saberás que és o Filho do Deus vivo. Logo 1:3. Filho do Deus vivo não é um título, é uma experiência de não separação. Quando você está em silêncio profundo, não há você e o outro. Há uma consciência observando a si mesma através de olhos diferentes. Isso transforma tudo. Você para de competir porque vê o sucesso do outro é seu próprio sucesso. Você para de julgar porque entende, a sombra alheia é um espelho da sua. Você para de temer a morte porque sente, você não é o corpo nem a mente, é o que permanece. E é por isso que o silêncio verdadeiro não isola, integra. Solução 3. O olhar do reconhecimento. Uma vez por dia, olhe nos olhos de alguém, um familiar, um desconhecido, até um inimigo, e diga em silêncio: eu te vejo, e em você vejo a mim mesmo. Não diga em voz alta, só sinta. Isso dissolve a ilusão de separação e é o antídoto mais poderoso contra o ódio, a solidão e o cinismo de 2026. Mas há um estágio final, o mais perigoso. Quando o silêncio se torna tão natural que você não precisa mais praticá-lo. Nesse ponto, você não medita para encontrar paz. Você é paz, mesmo no caos. Não reage, mas age com precisão. Não fala muito, mas cada palavra carrega peso. Não busca mais nada, porque já é tudo. E Jesus deixou uma última frase no Evangelho de Tomé, tão radical que foi omitida até por estudiosos modernos. Ela revela o segredo final, como viver no mundo sem ser do mundo, e como morrer sem medo. Se você chegou até aqui, você merece ouvir. Não saia. O segredo final, o ritual que transforma o caos em sagrado.
A frase final do Evangelho de Tomé não está nos manuais, está escondida no Logion 114, e poucos ousam ensiná-la. Simão Pedro disse a eles: Maria deve sair de entre nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus respondeu: Eis que eu a guiarei, para que se torne masculino, a fim de que se torne um espírito vivo como vós, o masculino. À primeira vista, parece misógino, mas o texto gnóstico usa masculino e feminino como símbolos espirituais. Feminino é o que é passivo, identificado, emocionalmente reativo. Masculino é o que é ativo, desperto, centrado na presença. Jesus não está rejeitando Maria, está dizendo: qualquer um, homem ou mulher, pode transcender a identidade limitada e se tornar espírito vivo. E é isso que salva sua sanidade em 2026. Não ser mais uma vítima do mundo, mas um espírito vivo nele. Solução final: o ritual matinal de 3 minutos. Ao acordar, antes de tocar qualquer tela, sente-se, respire fundo 3 vezes e pergunte: o que a vida quer hoje, não o que eu quero. Fique em silêncio por 60 segundos. Não espere palavras. Espere uma sensação de alinhamento, um sim silencioso no peito. Esse gesto simples reconecta você com o fluxo da existência. Em 2 semanas você notará menos ansiedade matinal, decisões mais claras, presença inabalável mesmo em crises. O Evangelho de Tomé não foi escondido por ser herético, foi escondido porque ensinava que você não precisa de igreja, guru ou sistema para alcançar o reino. Em 2026, com o mundo desmoronando, sua sanidade não depende de controlar o caos, mas de não perder o centro nele. E esse centro não está lá fora. Está no silêncio que você teme, mas que na verdade é sua casa. Volte para ele, todos os dias, em silêncio.